O que significa aquele provided in na hora que a gente cria um serviço novo no Angular? Bom, quando a gente cria um novo serviço utilizando o ng generate service, né, através do Angular CLI, ele cria para a gente uma classe com um decorador @injectable, e dentro desse decorador ele coloca a propriedade provided in com o valor root. Tá? O que isso significa? Significa que esse serviço ele vai poder ser injetado, ou seja, ele já está disponível para injeção de dependência a partir do módulo root. Tá? O módulo root, o que é? É nada mais nada menos que o app module, tá? Porque esse é o ponto raiz da nossa aplicação Angular, certo? Então, antes da versão 6, a gente precisava especificar em algum módulo dentro do ng module, né, o decorador ng module, a gente tinha lá a opção providers, e ali dentro a gente colocava os serviços que a gente queria exportar para injeção de dependência, ou seja, dentro daquele módulo, aquele serviço estaria apto a ser injetado em outras classes, outros componentes. Agora, com esse recurso do provided in, a gente só especifica diretamente dentro do serviço aonde ele vai estar disponível para ser injetado. Tá? Quando a gente coloca o root, que é o default, a gente está falando que ele pode ser injetado em qualquer ponto da aplicação. Tá? Então, independente do módulo, independente do componente, a gente consegue injetar esse serviço em qualquer lugar. Se a gente quiser que esse serviço seja injetado apenas dependendo de um outro módulo, ou seja, para a gente injetar ele na nossa componente, a gente precisa importar um módulo específico, a gente tem que colocar esse módulo lá no provided in. Então vamos supor que a gente tem o módulo de usuário. Então eu quero que o serviço de usuário seja carregado, ou seja, seja injetado apenas nos componentes que tem o módulo de usuários importado. Tá? Então eu posso, ao invés de root, especificar diretamente a classe que representa o módulo, tá? O user module, ou usuário module, enfim, depende de como está declarado no seu projeto. Beleza? Vou mostrar aqui só um exemplo para a gente entender melhor na prática. Bom, aqui nesse projeto eu tenho um serviço que eu dei o nome de meu service, tá? E ele tem apenas um método só para demonstração mesmo, que é o logme, que faz um console.log, apenas isso. Aqui no app module a gente faria o quê? Colocaria esse serviço na opção providers. Assim ele estaria apto a ser injetado a partir do app module, ou seja, do módulo raiz. Então qualquer ponto da aplicação a gente conseguiria acessar. Porém a gente não precisa especificar ele aqui nessa propriedade. Por quê? Porque aqui no @injectable, nesse decorator com a propriedade provided in que eu falei anteriormente, a gente faz exatamente isso. Então, quando eu especifico root aqui, é a mesma coisa de adicionar esse serviço no providers do app module. Tá? Então, é exatamente isso que essa propriedade significa. Tá? Eu estou especificando a partir de qual módulo esse serviço vai poder ser disponível para injeção de dependência. Se eu quiser especificar um outro módulo, ou eu posso também especificar direto pelo nome do módulo aqui, eu posso vir aqui e fazer dessa forma. Tá? Aqui, nesse exemplo, não ficou muito legal porque é a mesma coisa, tanto app module quanto root, certo? Só que pode ser que o app module fosse um outro módulo, ou seja, a gente precisaria que quem fosse injetar esse serviço dependesse do import do módulo que a gente especificou aqui. Beleza? Então, espero que tenha ajudado. E é isso aí. Valeu.